Olá pessoal, você está entrando num programa onde o normal é ser diferente. E onde é normal ser paranormal. Totalmente normal. Aqui no programa Enigmas, você vê o invisível, escuta o inaudível e acessa o impossível. E falando em exceção impossível, Kátia, eu faço questão que você faça as honras da casa para nossa amiga. Uma excelente apresentação, né? Nossa, uma excelente. E mandar um beijo aí pro pessoal de São Tomé das Letras, porque tem aí a Cidade das Estrelas, que Zelinda Hipólito, né, Kátia? É isso aí. Coordena, né? Psicóloga clínica, com cursos de especialização em relaxamento, calatonia, RSE e desenvolvimento de capacidades psíquicas e mentais. Trabalha com regressão de memória, psicoterapia individual, astrologia e muito mais. Mas hoje nós vamos explorar o quê? Regressão a vidas passadas. Muito bom, muito Vamos bom. saber um pouco mais desse universo. Tudo bem, Zelinda? Tudo em paz. Seja muito bem aqui. Muito obrigada. Bem-vinda ao Estou feliz de estar aqui com Enigmas. vocês de novo. Ah, eu fico muito honrada sempre, né? Zelinda Hipólito já da casa, já é remida do programa Enigmas. É viu, verdade, gente? é verdade. Zelinda, vamos falar um pouquinho sobre regressão? Claro, minha querida. Zelinda, o que faz uma pessoa te procurar como psicóloga clínica e nessa área mais holística, né, voltada a essa área mais holística, para buscar uma regressão a vidas passadas? A ideia seria mais ou menos assim. Quando uma pessoa faria uma regressão? Quando seria útil para a pessoa uma regressão? É isso? Correto. Tá, Isso. certo. Então, vamos lá. A regressão, ela é algo muito antigo, que eram feitos já em épocas passadas. Só que hoje em dia ela tem uma nova roupagem. Eu trabalho com regressão já tem 30 e... Eu me formei em 74, faz as contas porque eu esqueci. 30 e tantos anos. E desde lá eu venho trabalhando com regressão. Uma coisa que ainda não existia na minha época, a gente nem podia falar que trabalhava com isso. Porque havia muito preconceito nesse sentido. Hoje em dia não, hoje em dia tá bem mais aberto, tem o Brian Weiss, tem uma porção de gente já que abriu um caminho. Mas eu trabalho há muito tempo e normalmente as pessoas vêm me procurar, por quê? Por situações que não se resolvem de uma maneira comum. Por exemplo, uma pessoa tem uma situação, ela age de uma determinada maneira e não entende por que ela age assim. Ela sabe que está errada, gostaria de alterar a maneira de agir e não consegue. Correto. Então ele chega e diz assim, eu não vou brigar com o Joaquinzinho. Beleza. Ele vai, chega o Joaquinzinho, ele despeja toda uma panelinha em cima dele. E brigou. Brigou, claro que brigou. Com certeza. Por quê? Alguma coisa além dele faz com que ele brigue com o Joaquinzinho. A cabecinha dele, a razão dele diz, não brigue, não vale a pena, é bobagem. Mas na hora que ele encontra o Joaquinzinho, alguma coisa aperta, faz um clique e ele despeja tudo que ele não queria ter despejado. Olha No fundo só. queria, né? Porque estava dentro. Estava lá dentro. Mas tudo que ele não achava razoável nem normal ser despejado. Aciona um gatilho. Aciona um gatilho. Mas quantos Joaquins, né, Zelinda? Todos nós temos esse lado de Joaquim. Não existe quem não tenha essa mente. Essa mente, basicamente, é como se nós tivéssemos duas mentes. Uma é a mente reativa e uma é a mente analítica. Correto. A mente analítica é essa que nós estamos aqui. Nós estamos acordadas, conversando, batendo papo, vocês estão me perguntando coisas, eu estou respondendo da maneira que eu sei. Mas existe atrás dessa uma outra mente, que chama uma mente reativa. Essa mente reativa é como se fosse o computador de bordo do seu carro. Sabe aqueles carros malucos de hoje em dia? Que você esquece de fechar a porta, ele diz assim, olha, esqueceu de fechar a porta. Ele faz tudo sozinho. Exatamente, nós temos isso também. É uma mente que está atrás desta mente analítica, racional, dedutiva, lógica. Mas não um piloto automático. É quase. É quase um Parecido piloto. É um piloto automático que quando ele precisa, ele assume o comando. Perfeito. Nas horas de necessidade, ele assume o comando. Essa mente reativa, ela vive para que você sobreviva. Ou seja, a função dela na sua vida é prover a sua sobrevivência. Por isso ela é tão importante. Correto. Só que ela vive abaixo dos níveis da consciência. É a caixa preta do avião. Você não sabe que está sendo gravado lá, mas está gravado. Então, ela vive abaixo dos níveis da consciência. Quando você acessa essa mente reativa, já que ela vive abaixo dos níveis da consciência? Quando você está fora da sua consciência. Quando você está fora da consciência? Fala aí, Kátia. Olha, uma das vezes eu acredito. Quando dorme, por exemplo? Todo mundo fala quando dorme. Não. Eu acho que Não. raiva... Quando dorme, você está em stand-by. Stand-by. Você está em stand-by. Se eu te chamar, você volta. Volta. Sim. E na raiva? Também não. Você saiu de sintonia, mas Sim. você está consciente.
Você pode estar com alguma coisa acionando para você ter um comportamento inadequado. Certo. Mas você ainda está na sua consciência, Olha você está só. acordada. Essa mente, ela só funciona quando você está fora da sua consciência. E quando é? Quando você está anestesiada, Correto. quando você desmaia, quando você está Meditando? meditando, não. Você Também. ainda está consciente. Se eu te chamar, você volta. A não ser que você entre naqueles gaps. Sim. Sabe os Certo. gaps? Se você entra nesses gaps, aí sim. Mas fora disso, não. Mas aí você está numa outra... deixa para depois. Isso daí é um pouquinho mais além, tá? Sim. Então, essa mente reativa que nós temos, que é o nosso computador de bordo, que é o que rege a nossa sobrevivência, ela tem várias funções. Primeiro, ela lida com todo o equilíbrio homeostático do organismo. Sabe o que é isso? Tudo que Correto. sai do esquema, ela coloca de novo no esquema. Interessante. Então, se eu tenho sono, ela vai liberar uma substância para o retículo endoplasmático para você dormir, para você recuperar aquele estado ideal. Certo. Então, ela sempre vai te levar de volta a um estado ideal. O ideal que ela conhece, certo? Certo, claro. O que ela tem marcado como o ideal para ela. Correto. Então, por aí você vê a importância que ela tem. É imensa. Imensa, é É verdade. imensa. Outra coisa, todos os comportamentos que você nasce com eles, os comportamentos que já vêm com você. Por exemplo, uma criança quando nasce, ela já sabe espernear, chorar, reclamar quando ela está com fome, quando ela tem dorzinha de barriga, ela esperneia para o esfíncter funcionar. São coisas que são naturais dela. Certo. São comportamentos naturais que já vêm dentro do pacote dela. Já vem certo? com uma bagagem. Já vem. Já vem. É o Windows do computador, Ok. já vem prontinho. Já vem com o HD Já, lá já vem com o bonitinho HD instalado. com o basiquinho pronto, tá? E a outra função da mente reativa é o quê? É exatamente prover a sobrevivência, e para que haja isso, ela tem que fazer este organismo se adaptar ao meio aonde ela está. Como ela faz isso? Nas horas que ela percebe que existe um perigo. Correto. Quando existe perigo, ela assume o posto. E quando existe perigo? Quando você sai da sua consciência. Quando você desmaiou. Todos aqueles casos que eu falei. Uma coisa importantíssima também. Droga. Opa, fiz barulho. Não tem problema. A droga, ela pode te levar a um estado alterado de consciência, consciência. muito grande. Então, você está sujeito à gravação de tudo que existe à sua volta. Sempre que você sai da sua consciência, por qualquer um dos métodos que eu falei anteriormente, você está aberta para que tudo o que aconteça neste ambiente seja acessado por sua mente reativa e seja guardado em bloquinhos. Você acredita até mesmo o uso da ayahuasca que hoje todos fazem? Você Também. acredita que também buscam? Acredito. Entendi. É, porque o Acredito. ayahuasca tem essa... Sim, você sai da sua consciência muitas vezes. Certo. Não- então não é sempre ter uma- tem- ervinha assim, ela vai proporcionar isso. Pode proporcionar, sim. Quanto menos consciência, mais gravações você tem nessa mente reativa e menos controle você tem. Perfeito. Agora, o principal da gravação da mente reativa é quando existe um rompimento de tecido sanguíneo. Certo. Sempre que existe um rompimento de tecido sanguíneo, seja um furinho, seja um corte, seja uma operação, você acessa a tua mente reativa. Quer dizer, ela acessa você. Ela toma conta de você, porque você saiu. A função dela é prover sua sobrevivência. Correto. Se rasgou, se quebrou, se furou, o que acontece? Se saiu sangue, furou o tanquinho de gasolina, tá vazando, vai parar o carrinho. Correto. Entendeu? Aí causa um Então, trauma, né? aí é que Aí é grava. o trauma. Aí é que grava. Aí o trauma- engrama. Eu chamo de engrama. Engrama, que seria o trauma. Engrama é o nome de Aí trauma. a pessoa sente esse incômodo e procura você como psicóloga para fazer uma regressão. Ela nem sabe disso. Ela nem sabe. A maioria Ela nem procura sabe isso que eu tô pra fazer uma falando. queixa, mais ou menos. As pessoas me procuram quando tem algum problema que elas não conseguem resolver pelos métodos tradicionais. Correto. Alguma dor, algum problema de saúde, algum problema de comportamento. Sim. Todos esses tipos de problemas as pessoas me procuram. E na regressão, Zelinda, um caso de regressão que eu gostaria que você contasse para o nosso internauta, assim, importante, que ajudou a pessoa. Olha, eu não falo sobre caso de regressão, mas tem um que eu posso, porque a dona do caso falou numa classe de 60 pessoas e me permitiu. Claro. É o único que eu conto, os outros eu não falo, porque Correto. é uma coisa muito interessante. Às vezes você conta uma coisinha e a pessoa acaba se descobrindo ou descobrindo a outra. Então, Correto. eu sou extremamente ética nesse Certo, ponto, lógico, extremamente. perfeito. Eu sou até chata, para falar a verdade. Não Mas abro o que minha boca. ocorre no consultório ali permanece. Ali não é? permanece. Essa eu posso certeza. falar porque ela contou.
num público e me permitiu que contasse. É a única que eu posso. Então, por exemplo, o que aconteceu? Era uma senhora, já de uma determinada idade, tinha mais ou menos minha idade, 50 e poucos anos na época, e ela tinha um problema muito sério de claustrofobia. Uma coisa assim, muito grande, tão grande, que ela gostava de cozinhar, e o marido dela, quando construiu a casa, fez, imagina, uma cozinha inteira de vidro. Olha só. Eu fico imaginando para limpar aqueles vidros, que coisa terrível. Deve ser difícil, né? Nossa. Então, ela fez a cozinha inteira de vidro, por quê? Porque ela não conseguia ficar fechada. E ela cozinhava muito bem e gostava de cozinhar. Então, ele fez a envidraçada cozinha por causa do trauma dela. Por aí vocês têm ideia e podem dimensionar o tamanho do trauma dela. Sim. Não era fácil. E ela tinha um sonho, essa daí tinha uma história anterior. Ela tinha um sonho recorrente. Ela se via descendo uma escada assim, tipo um caracol, mas era fechada, não era uma escada desse tipo que vocês têm aqui aberta, é fechada. Então ela se via descendo. E quando ela ia descendo essa escada, ela sentia um frio na barriga muito grande. Ela ficava meio apavorada. E ela não sabia o que era. E tinha esse sonho recorrente que lhe deixava muito angustiada. Aí o filho dela, que era um engenheiro, me conhecia, coisa e tal, também conhecia ela, pediu que eu fizesse uma regressão com ela. Eu fiz a regressão. E foi uma coisa muito interessante. Por quê? Porque ela começou a fazer regressão e adivinha o que ela viu? Você vai contar já já? Vou. Porque agora nós vamos fazer um intervalo, Tá bom. né, Cris? Daqui a pouco a Zelinda volta para contar o que aconteceu nessa regressão.